Azulão. Mariano Barbosa da Silva, o cangaceiro Azulão, nasceu na várzea da Ema, na Bahia. Era um jovem tranquilo e trabalhador. Ajudava seus pais na lida com a plantação e animais. Mas aconteceu algo. Um certo dia, Azulão fez mal à sua irmã. Seus pais o botaram para fora de casa e os vizinhos tentaram matá-lo. Azulão sumiu no mundo. Um certo dia, encontrou com Lampião em uma estrada e pediu-lhe para entrar para o bando. Fez um teste e foi aceito. Era cruel com seus inimigos, matava com requintes de crueldade. Era um psicopata da pior espécie. Não tinha pena de ninguém. Sua companheira era uma moça bonita chamada Maria Dória. Esta não largava o cangaceiro por ter muito medo dele, pois foi ameaçada se o abandonasse. Azulão participou do ataque de Queimadas e também da terrível chacina do Couro. Azulão encontrou seu fim junto com a sua companheira Dória em 15 de outubro de 1933, pela volante de Zé Rufino. Também foram para a vala os cangaceiros Zabelê e Canjica. Azulão era tão valente que repreendeu Canjica, que gritava de horror ao saber que seria decapitado, e mandou ele morrer como homem e não como uma mocinha medrosa. Baliza. O cangaceiro tinha o nome de José de Souza Ferraz. Ganhou essa alcunha por ser atirador de primeira. Era do bando do senhor Pereira e, ao saber da mudança de chefia do bando, ficou na expectativa de ser o escolhido como chefe, mas ficou frustrado. Senhor Pereira escolheu o jovem Virgulino Ferreira da Silva. Baliza demonstrava insubordinação, dizia indiretamente que moleque de recado não lhe daria ordens. Lampião sabia que ia ter problemas com Baliza, e em uma empreitada, uma das primeiras, o ataque à casa do coronel Gonzaga, Lampião mandou seu irmão de criação, o terrível Antônio Rosa, dar cabo do cangaceiro Baliza. Antônio Rosa deu cabo de Baliza com a bala nas costas e um confere no meio do zóio, e Lampião se livrou da ameaça ao seu trono. Beija-Flor. Seu nome de batismo era Arthur José Gomes da Silva. O cangaceiro Beija-Flor nasceu na região do Pajeú. Era filho de um soldado, Arsênio José Gomes e Teresa Maria da Conceição. Beija-Flor não quis entrar para a polícia, preferiu ser cangaceiro. Era muito valente. Dizem que matava rindo, tinha seu próprio grupo, às vezes se reunia com Lampião para algum evento maior, como invadir cidades. Foi capturado na região de Jatobá pelo tenente Amadeu. Foi anistiado pelo presidente da República Getúlio Vargas. Depois disso, não se tem notícias do cangaceiro. Bom de Veras. Seu nome de batismo era Manuel Marcelino. Nasceu na região de Moreilândia, no estado de Pernambuco, perto da divisa com o Ceará. Era muito valente, cruel, inteligente, não tinha medo de nada. Dizia que não adiantava se esquivar da morte, pois o dia já estaria marcado. Ao pedir a entrada para o bando de Lampião, o chefe do cangaço lhe deu um teste. Manuel Marcelino passou com louvor. Lampião disse: "Esse aí é bom de veras mesmo", e assim ficou a sua alcunha. Mas ficou pouco tempo no bando. Morreu com uma bala dentro do olho, no combate com uma volante desconhecida. Jurema. Seu nome de batismo era Manuel Cirilo Ribeiro da Silva. Nasceu no povoado de Baixa Funda, na Bahia. Entrou para o cangaço porque queria ser rico.
Amava o dinheiro e o poder. Era valente, muito cruel e ótimo rastejador. Escutava trotes de cavalos à distância. Chefiou um pequeno grupo de Lampião. Morreu em 11 de maio de 1937, juntamente com seus comparsas Juremeira e Nevoeiro, na região de Uauá, pelo grupo civis de um tal de Otacílio e seus jagunços. Quando foi atingido, caiu, mas fingiu de morto, e quando o sargento Jaime pegou no seu corpo, o cangaceiro Jurema meteu-lhe o punhal e disse: eu vou morrer, mas você vai comigo para os infernos. Morreu Jurema e o sargento. Mergulhão, seu nome de batismo era Antônio Juvenal da Silva. Nasceu na região do Pajeú, em Pernambuco. Entrou para o bando em 1926. Este é Mergulhão 1. Este não morreu em Angicos. Mergulhão era um sujeito muito corajoso, valente e leal. Logo caiu nas graças do grande chefe Lampião, que gostava de o ter sempre por perto para cumprir os seus mandados. Qualquer que seja, era uma fidelidade canina. Quando Lampião se mudou para a Bahia, Mergulhão continuou a fazer história. Mas no combate com a volante do tenente O'Donnell, no Arraial das Abóboras, em 7 de janeiro de 1929, Mergulhão tombou com um tiro certeiro na testa. Mas antes tinha matado 3 soldados. Era muito bom atirador e destemido. Dizem que Lampião chorou com o fim do seu mais leal companheiro. Moita Braba, Antônio Alves dos Santos, nasceu em Várzea da Ema, era irmão do cangaceiro Carrasco, entrou para o bando de Lampião em 1929. Com a sua coragem e frieza, foi se destacando no bando. Participou dos bandos de Labareda, Corisco e do bando de Lampião. Pegou sua companheira Lili em adultério, não gostando de ser corno, apesar de ter conhecido a companheira em um puteiro. Meteu fogo na mulher que o traía com o cangaceiro Pocorante, que sumiu com as calças na mão. Pocorante entrou para o bando de Corisco. Ninguém era besta de matar um cangaceiro de Corisco. Era suicídio. Então o cangaceiro corno arrumou outra mulher, uma tal de Sebastiana, mas avisou que se o traísse, teria o mesmo fim da ex-esposa traída. A mulher concordou, jurando fidelidade. Moita Braba e o casal de cangaceiros Boa Vista e Doninha se entregaram à justiça em dezembro de 1938. Cumpriu pena na Bahia, se regenerou, foi anistiado e seguiu com a companheira Sebastiana para São Paulo. Morreu com a idade avançada de 98 anos de idade na capital paulista. Quinta-feira, Jorge Horácio Vilar nasceu em Mata Grande, em Alagoas. Aconteceu que Jorge foi confundido com um ladrão de cavalos. Tomou uma surra da polícia em frente ao maior bar da cidade. Foi levado à delegacia, mas na cadeia já estava preso o verdadeiro ladrão de cavalos. O delegado pediu desculpas pelo engano, mas o estrago foi feito, e para se vingar, Jorge se fingiu de medroso, agradeceu o delegado, deu bom dia pegando na mão dos 2 soldados que lhe bateram e foi embora. Vai vendo. Na madrugada seguinte, Jorge tinha descoberto o endereço dos 2 soldados que eram irmãos e deu cabo dos 2 estrangulados na cama, ainda dormindo. A polícia nem desconfiou de Jorge, se pensaram que ele era medroso, mas por garantia, Jorge pediu a sua entrada para o cangaço no grupo de Corisco. Isso foi em uma quinta-feira.
Daí saiu a sua alcunha de Quinta-feira. Depois, Quinta-feira é transferido para o grupo de Lampião a pedido do chefe, se tornando um de seus principais cangaceiros, igualmente a Luiz Pedro e Zé Sereno. Morreu na Grota do Angicos e matou um soldado antes de morrer. Saracura, Benício Alves dos Santos, era da região de Parapiranga. Entrou para o cangaço porque um soldado acusou seu pai de ser coiteiro de Lampião, o que não era verdade. Como é o nome do senhor? Benício Alves dos Santos. No tempo do cangaço. Saracura. E por que é que o senhor entrou no cangaço? Fui obrigado a entrar por perseguição da polícia. O que é que a polícia fez? Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coiteiro. Porque acusavam ele de ajudar Lampião, né? Acusavam que ele era coiteiro, quer dizer que conhecia cangaceiro. E seu pai, o pai do senhor, conhecia cangaceiro? Não, nunca conhecia. Tinha nada com isso? Nada, nunca conhecia. Eu antes de pegar conhecia, mas o velho meu pai não. O que é que comia na cantiga? Comia carne assada com farinha seca. E dormia como? Dormia no chão forrado com coberta. O velho apanhou muito. Tentou suicídio pela vergonha de apanhar na frente da mulher e dos filhos, mas não morreu. Quando Benício fez 18 anos, roubou um grande armazém, pegou todo o dinheiro guardado da féria, 3 contos de réis, e pagou jagunços para trazerem os 2 soldados que bateram no seu pai. Os jagunços chegaram com os 2 soldados amarrados, receberam o dinheiro e foram embora. Então Benício acorda o pai e diz para ele lavar a sua honra. Chama toda a família e pede ao pai que mate os desgraçados a pau. E assim foi feito. O pai de Benício desceu a lenha em cima dos 2 soldados, que foram pro saco, na frente da mulher e os outros 2 filhos. Antes do crime, comprou um belo sítio à beira de um lago para seus pais no Piauí e sumiu no mundo. Entrou para o cangaço no grupo de Labareda. Se entregou à justiça, cumpriu parte da pena, foi solto anistiado, mas morreu aos 62 anos de hepatite aguda. Velocidade, irmão do cangaceiro Atividade. Velocidade era natural de Pão de Açúcar, em Alagoas. Não foi encontrado seus nomes de batismo. Só se sabe que eram os 2 irmãos filho do mal, perversos, cruéis e perigosos. Executou muita gente com requintes de crueldade. Era do bando de Corisco. Participou da chacina da fazenda de Patos, decapitando Domingos Ventura e quase toda a sua família. Quando se salvou apenas uma mulher grávida e 2 crianças. Isso porque Dadá disse a Corisco que se ele matasse a mulher esperando o bebê e as crianças, largaria ele e nunca mais voltaria. Depois do ocorrido, Dadá deu um murro na cara de Velocidade pelas suas ações macabras. Velocidade foi capturado pela volante do tenente Joaquim Grande. Velocidade pagou sua pena, foi anistiado e solto, e ninguém mais soube do seu paradeiro. Se você gostou da história, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Sabem por quê? Porque eu tô com medo desses cangaceiros. Meu Deus, é tudo perigoso. Fui!